Olá pessoal, Gláucia Pomiglio aqui, bem-vindos de volta no meu canal. Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a parapsicologia e a psicologia anomalística e trazer um pouquinho, como que essas abordagens de alguma maneira podem contribuir, no nosso processo, na nossa jornada de autoconhecimento e até mesmo na questão da nossa espiritualidade. Antes da gente entrar um pouquinho e diretamente sobre o que é a parapsicologia e a psicologia anomalística, entender um pouquinho a diferença entre elas, eu gostaria de contextualizar vocês por que eu estou trazendo, e vou trazer outros vídeos sobre os estudos, os objetos de estudos e os eventos, que tanto a parapsicologia e tanto a psicologia anomalísticas estudam, tem como objeto de estudo. Tem algumas semanas já, eu tive um contato com um professor, ele é físico, ele é físico e também professor de física. Só que esse professor, ele é da linha um pouquinho mais espiritualista, e eu, assim, de verdade, me sinto muito lisonjeada em ter a oportunidade de ter esse bate-papo com ele. E a gente estava conversando um pouquinho sobre a questão do experimento da fenda dupla, ou da dupla fenda, Se você já é inscrito aqui do meu canal, você já deve ter visto esse vídeo, tem diversos vídeos aqui onde eu falo desse experimento. E esse experimento, para você que não está muito por dentro, não tem conhecimento desse experimento, que foi um boom aí, dentro da física, sobretudo na mecânica quântica, é um experimento em que há diversas discussões ainda, e por conta do resultado desse experimento foi até criado a interpretação de Copenhague. Então, conversando com esse professor, ele é a favor da consciência sendo envolvida dentro desse processo, desse experimento que vai falar ali, vai demonstrar a dualidade onda-partícula. Então eu tive a oportunidade de conversar com esse professor. Semana passada eu tive também, e mais uma vez eu me sinto lisonjeada, tive a oportunidade de conversar com outro físico, só que esse físico ele é da linha mais materialista, onde para ele, dentro também dessa interpretação de Copenhague, não faz sentido para ele a introdução da consciência dentro desse experimento. E também, nessas últimas semanas, tive a oportunidade de conversar também com outro professor, Só que esse professor ele é um ex-espírita e também fizemos trocas ali, conversas. E alguns seguidores aqui do canal, como eu já mencionei para vocês, às vezes eu recebo e-mails, E tem algumas pessoas que me chamam diretamente pelo WhatsApp e às vezes a gente faz alguma troca ali. E aí eu recebi um feedback, de um desses seguidores, e conversando com esse professor, que é um ex-espírita, ele também trouxe, que ele também recebeu um feedback muito parecido de inscritos do canal dele, de pessoas que chegam a um determinado ponto, na jornada do autodesenvolvimento, do autoconhecimento, da espiritualidade, que as pessoas se sentem perdidas. Em que sentido, Aquele momento em que a gente está naquela ânsia, naquela saga de buscar o conhecimento, de buscar a resposta, de buscar, se assim podemos dizer, a verdade, e a gente acaba se perdendo porque é muita informação. Então, nem sei se posso deixar como conselho, mas vou compartilhar essa minha experiência. Eu acredito que, às vezes, chega um momento da nossa vida que quando a gente está buscando, estudando, a gente pode se sentir, sim, meio perdido. O que eu fiz que funcionou para mim, que é uma das coisas que eu sempre trago aqui no canal? Exerça a sua racionalidade, exerça o seu pensamento crítico, use de todas as ferramentas, digamos, naturais que você tem, a razão, a emoção, o pensamento, a reflexão, a intuição, dentro de tudo aquilo que você está consumindo. Então, para vocês terem ideia, quando eu comecei também, nessa sede, nessa busca, eu teve um determinado momento que eu me senti perdida. E o que eu fiz? Eu tive dois comportamentos, vamos dizer. Teve um momento que eu falei, eu preciso filtrar o que eu estou assistindo, o que eu estou lendo. Então, nesse momento, eu vou ler estes livros, Vou me organizar e nesse momento eu vou assistir esses conteúdos, de tais pessoas, de X pessoas.
E teve um momento também que eu falei, chega, eu vou desligar tudo, eu vou fechar todos os livros, vou fechar todos os canais, todos os conteúdos que tem na internet, e eu vou mergulhar um pouco dentro de mim. Dentro desse processo, o que funcionou para mim, eu utilizei da arte, que foi o quê? A escrita e o desenho, tá? Isso funcionou muito bem para mim. Então, assim, se é que eu posso deixar algum conselho ou alguma dica para você aqui que se sente perdido na jornada por excesso de informação, de repente você pode fazer um teste para ver se funciona. Mas se eu puder, né, dar um conselho, meu maior conselho vai ser você tem que ser sempre o seu objeto de estudo. As suas experiências têm que ser o seu objeto de análise, tá certo? Então, por conta disso que eu queria introduzir um pouquinho sobre a questão da parapsicologia e da psicologia anomalística, tá? O que acontece? Só pra gente entender um pouquinho, né? A parapsicologia, ela vai emergir ali na década de 30, tá? E a psicologia anomalística, né, ela vai ser reconhecida como uma disciplina na década de 80. A parapsicologia, ela vai nascer um pouquinho com aquele ranço, tá, em relação às religiões institucionalizadas, né, com um contraste de quê? Do tipo, olha, será que devemos mesmo atribuir esses eventos a coisas sobrenaturais? Em outras palavras, será que devemos atribuir a anjos, arcanjos, demônios, obsessores, mestres ascensos? Será que a gente deve atribuir essas experiências, né, anômalas a eventos sobrenaturais? Ou será que existe uma forma de respondermos a isso através das ciências naturais? Então a parapsicologia, ela nasce um pouco com esse ranço, tá? Qual que é a diferença, apesar de elas parecerem, né, muito próximas, né, ou iguais, existem diferenças, tá, entre a parapsicologia e a psicologia anomalística. Então, por exemplo, a parapsicologia, ela vai estudar ali a questão da clarividência, da telergia, da pré-cognição, da pós-cognição ou retrocognição, que vai falar sobre o mesmo evento, né? A psicologia anomalística vai estudar ali as experiências fora do corpo, né? A clarividência também vai estudar essa questão de abdução, né? Dos OVNIs, né? Me lembrei até agora, sábado eu fui lavar o carro, tava tocando aquela música. Eu vi gnomos! Só uma brincadeira aqui que vem na cabeça agora. E aí o que acontece? A parapsicologia, então, ela vai querer provar esses eventos. Então o objeto de estudo dela é falar assim, esses eventos existem. A psicologia anomalística, ela vai ter duas vertentes. E ela vai falar assim, a primeira é a fenomenológica, onde o objeto de estudo vai ser assim, não estou interessado em provar se esses eventos existem ou não. O objeto de estudo é saber como a pessoa que vivencia esses eventos, que experimenta esses eventos, né, como ela se sente, como ela se relaciona com esses eventos e como esses eventos afetam a vida dessa pessoa. Então, na fenomenológica é algo mais subjetivo, como a pessoa interage, como esses eventos afetam a vida da pessoa, qual é a percepção da pessoa em relação a esses eventos. E aí tem também a outra vertente, que é a investigativa, isso dentro da psicologia anomalística. A investigativa, ela está interessada sim em saber se esses eventos existem e se eles existem, né, como que podemos responder com base no conhecimento na ciência que temos atualmente, tá? Então essas são as diferenças. Tem um outro ponto interessante também. A parapsicologia tem aí suas linhas também. Existe a sua linha espírita, existe a sua linha católica e existe a linha científica, que é justamente esse ranço que eu falei. Para muitos cientistas, a parapsicologia é visto como uma pseudociência e para muitos cientistas, né, outros cientistas, ela é vista como uma ciência. Por que para muitos ela é vista como uma pseudociência? Porque na parapsicologia, né, os estudos da parapsicologia vão dizer que esses eventos que a pessoa vivencia por meio da sua psique, né, através da psique humana, são eventos involuntários, ou seja,
não tem como você trabalhar com esses eventos, né, ou apesar de existirem, né, os métodos criteriosos, tanto na parapsicologia quanto na psicologia anomalística, né, de estatística, de ambiente de controle, na parapsicologia eles vão dizer que, como é um fenômeno, né, um evento acontece de maneira involuntária, não tem como, por exemplo, você seguir o rigor da ciência ou do método científico atual. Em que sentido? Por exemplo, a pré-cognição, tá? Esse é alguns dos eventos que é estudado dentro da parapsicologia. Eu pretendo, aqui nos próximos vídeos, trazer alguns eventos que são objetos de estudo, tá? Então, por exemplo, não tem como você pegar a pessoa e falar assim, então tá bom, agora nós vamos trabalhar a pré-cognição, você vai acessar informações que ainda não aconteceram, tá? Para a parapsicologia, ó, um trava-língua aqui, não tem como você fazer isso, porque é involuntário. Na parapsicologia também existem algumas divisões, né? Existe o psicapa e o psigama, tá? O psicapa são todos aqueles eventos em que a psique afeta a matéria, né? Então, por exemplo, um copo se mexendo na mesa. O psigama é tudo aquilo que a psique, né, afeta a própria psique, como, por exemplo, a telepatia. Como eu já mencionei, tem também a retrocognição ou a pós-cognição, né, que é quando você acessa uma informação que é o quê? Passada, né? Talvez você nunca esteve lá, você nunca acessou aquele local, mas de alguma maneira você obteve uma informação do passado, né? O déjà vu, né? O déjà vu, ele se escreve déjà vu, né? A pronúncia correta seria déjà vu, né? Mas muitos de nós conhecemos como déjà vu. Aquela sensação de que você já esteve ali em algum momento. Então, partindo desse pressuposto, né, de um pouquinho das coisas que eu estou trazendo aqui, você já teve, né, ou já viveu algumas dessas experiências, né? Dentro da psicologia anomalística também, as experiências fora do corpo. Então, como que isso afeta de alguma maneira a sua vida, né? Eu trouxe um pouquinho, né, estou trazendo um pouquinho desse conteúdo nesse sentido, principalmente para nós aqui do canal, se você já faz parte aqui do canal, né? Se você é inscrito, se você não for ainda, está assistindo, caiu de paraquedas aqui agora, né? Considere se inscrever no canal, acompanhar os outros conteúdos. Principalmente quando a gente trabalha nessa questão da espiritualidade, eu já vi muitos casos de pessoas que, quando vivenciaram, né, esses eventos, optaram por um caminho de um dogma, de uma doutrina, de buscar essas respostas em alguma religião, porque para elas, em um determinado momento, isso fez mais sentido. Já vi casos também de pessoas que optam no sentido assim, pô, peraí, será que é a minha psique mesmo que pode, né, estar gerando esses eventos? Né? Será que a psique é tão assim fodástica ou fantástica ao ponto de conseguir gerar isso? Essa questão do déjà vu, por exemplo, que eu trouxe, dentro da neurociência, ela vai ser vista, né, que também é um objeto de estudo, ela vai ser vista como uma falha no processo do cérebro, em relação à memória, né? A gente tem aquelas memórias que são imediatas, tem as de curto e de longo prazo. Então, para a neurociência, o déjà vu é uma falha no processamento dessas memórias. Então, tendo isso, né, trazendo isso um pouquinho, né, como que você já teve essas experiências, e se teve, como que você encara isso? Né? Você tem a tendência a levar um pouquinho mais por essa questão do sobrenatural, do tipo, são anjos, arcanjos, demônios, obsessores, mestres ascensos, né? Ou são algo que a sua psique mesmo é capaz de produzir, né? Por meio daquilo que nós conhecemos como inconsciente. Né? Ali no inconsciente você tem todas as informações armazenadas, inclusive informações do passado. Né? Existem ainda linhas de estudos dentro da parapsicologia que vai falar que a psique consegue acessar informações de até 200 anos. Outras linhas vão falar não há limites para o acesso da informação. Entende onde eu quero chegar?
Será que a gente, de fato, as experiências que a gente vive, que são consideradas anômalas, né, como experiência fora do corpo, clarividência, telepatia, pré-cognição, retrocognição, será que são eventos, de fato, sobrenaturais ou são eventos disponíveis a toda a psique humana? Para a parapsicologia, isso são eventos involuntários, por isso que ela é considerada por alguns uma pseudociência. Até porque, se a gente parar para pensar, a gente já viu que há charlatanismo em cima de alguns eventos. Por isso que eu falo para vocês que é importante a análise, que é importante a racionalidade, que é importante todos os recursos e todas as ferramentas que nós temos. Intuição, sentimento, emoção e, sobretudo, também o pensamento crítico. Porque há, sim, charlatanismo em cima de eventos considerados anômalos, né? Como há também pessoas, né, e com as suas experiências e vivências reais dentro de alguns desses eventos. Então, com base nisso, eu queria trazer aqui um pouquinho para vocês, né, que existem, caso você não conheça, essas áreas de estudos, né, tem aí os seus pós e contras. A diferença entre ambas é essa: a parapsicologia, ela tem sim como objetivo provar esses eventos, tá? Já a psicologia anomalística, ela tem essas duas vertentes, a fenomenológica e a investigativa, né? Fenomenológica, estou preocupada em como esses eventos influenciam a vida da pessoa, como é essa relação, e a investigativa, não, estou interessada sim em saber se de fato existem ou não, porque se não existem, de repente, né, que eu até nem mencionei aqui, pode ser uma psicopatologia. Por que não? A gente nunca pode descartar nada, né? Mas também existe um interesse. E se existir? Se existir, como é que podemos responder de acordo com os conhecimentos que temos agora? E aí eu gostaria um pouquinho de ouvir, né, sobre você. Você tem ou já teve essas experiências, né, de clarividência, de pré-cognição? Como você reage, né, em relação a isso? Qual a sua tendência? Sua tendência aí para essa questão um pouco mais sobrenatural? Anjos, arcanjos, demônios, mestres ascensos? Ou você acha que isso é uma manifestação do seu inconsciente, da sua própria psique, sabe? E como isso, de alguma maneira, afeta a sua vida, né? Você reage bem? Você se acha um ser sobrenatural, específico, iluminado, né? Como que você interage, né, com esses eventos na sua vida, caso você já tenha vivenciado algum deles? Existem pesquisas, né, que apontam, inclusive teve uma pesquisa que foi feita no Brasil. Eu não vou afirmar para vocês com 100%, porque já faz um tempo que eu vi, eu posso errar os números, tá? Mas uma pesquisa que foi feita inclusive por psicólogos ou estudantes, junto com estudantes de psicologia, 67% das pessoas, né, pesquisa feita no Brasil, dos brasileiros, já tiveram experiências anômalas. Esse é um número bastante relevante, não é? Então isso foi um estudo, né, que eles fizeram. E aí fica, né, essa questão. É sobrenatural? Conseguimos explicar através da psique? A psique tem esse potencial mesmo, como a gente vê pela parapsicologia, né? Psigama, psicapa. Então, gostaria de ouvir um pouquinho, né? Se você já teve, se você tem, como você reage, né? Quais são as suas tendências, o que você pensa sobre isso. Nos próximos vídeos eu pretendo, claro, também, deixem aqui nos comentários se vocês desejam, né, que a gente entre um pouquinho em cada um desses eventos para a gente explorar um pouquinho cada um deles. Coloca aqui nos comentários se faz sentido para você a gente falar sobre isso que a gente fala e deixa aí nos comentários a sua opinião. Caso você não seja inscrito aqui no canal, considere se inscrever também. Se de alguma maneira esse vídeo te ajudou, te informou, peço que você também colabore com o canal. Deixe aqui o seu like, curta, comenta, compartilha e a gente se vê no próximo vídeo. Obrigada, pessoal.